Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo da sintaxe, hoje nós vamos aprender os tipos de predicado em língua portuguesa. Então na aula anterior nós havíamos aprendido os tipos de sujeito e agora os tipos de predicado, então tudo aquilo que se diz em relação ao sujeito. Em língua portuguesa nós temos três tipos de predicados, a saber, um predicado que é nominal, um predicado que é verbal e um predicado que é verbo nominal. E agora nós vamos conhecer como cada um deles funciona. Então, o predicado nominal, como ele se constrói? Eu coloquei duas frases aqui para nós analisarmos e depois a prof passar o conceito para vocês. O homem parecia triste. Sujeito, quem parecia triste é o homem, nós temos o sujeito, simples, núcleo, o homem. Parecia triste é o nosso predicado. Como eu vou definir que esse predicado é nominal? Observando o verbo. O verbo dessa oração é parecia. Parecia é um verbo de ligação, então é um verbo que não constrói o sentido do sujeito. Ele diz muito pouco sobre o sujeito. O que fala sobre esse sujeito? Que ele estava ou que ele parecia triste. Então nós temos um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É uma qualidade, uma característica que atribui um significado ao sujeito. Então nós podemos observar nessa oração que o adjetivo triste diz muito mais sobre o sujeito do que o verbo. O verbo é fraco, ele não dá uma noção sobre o sujeito, ok? Então, todo o nosso predicado nominal ele vai ser formado, pessoal, por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, algo que qualifica ou, enfim, diz algo, atribui algum significado ao sujeito. Da mesma forma, na seguinte oração, os alunos permaneceram calados, ou os alunos ficaram calados, ok? Nós temos o verbo de ligação, permanecer, que também diz muito pouco sobre esse meu sujeito, tá? Que é os alunos. Mais um predicativo do sujeito, que é como eles estavam calados, ok? Então, o que nós podemos pressupor disso? Que o meu predicado nominal sempre vai ser formado por um verbo de ligação, mais uma característica, mais um predicativo do meu sujeito, ok? Então vamos à definição. Vejam a definição. O predicado nominal, então, ele é aquele que tem como núcleo, como palavra mais importante, o predicativo do sujeito, uma qualificação, uma qualidade, alguma característica desse sujeito. E os verbos desse predicado, especificamente, são sempre de ligação. Os principais entre os verbos de ligação que nós já vimos, o CKPPF, ser, estar, andar, parecer, permanecer e ficar, tá? São esses: o verbo ser, o verbo estar, o verbo permanecer, o verbo ficar, o continuar, o parecer, o virar e o tornar-se. Evidentemente que vocês têm que ter muito cuidado que esse verbo tem que estar dentro da oração, analisado dentro da oração, ok? Para ver se ele é de ligação ou não. Se ele é um verbo que é nocional, que tem um sentido, ou se ele é um verbo que só liga ao predicativo do sujeito, ok? Então, vamos ver agora o nosso predicado verbal. Então, o predicado verbal, ele é sempre formado com um núcleo, um verbo que é nocional, ou seja, um verbo com sentido. Diferente dos verbos de ligação, os verbos nocionais, por si só, já trazem alguma informação sobre o sujeito. Então, vejamos. Pedro adora cachorros. Adora, aqui, é um núcleo do meu predicado. Adora cachorros é o meu predicado verbal, ok? Quem adora é um verbo transitivo direto. Quem adora, adora algo ou alguma coisa. Então, adora o quê? Cachorros. Cachorros é um objeto direto do verbo adorar. Mesma frase. Pedro gosta de animais. Quem gosta, gosta de alguma coisa. O verbo gostar já diz muita coisa a respeito de Pedro, que ele gosta de algo, no caso de cachorros. Então aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, ok? Agora, Pedro emprestou. Ora, quem empresta algo a alguém? Pedro emprestou o seu caderno ao colega. Eu tenho um objeto direto e um objeto indireto, ambos relacionando-se ao verbo emprestar, ok? Então, nesses três casos eu tenho predicados verbais. Quais são os meus predicados? Como Pedro é o sujeito, todo o restante da frase aqui é um predicado verbal. Isso ainda vai acontecer, pessoal, com os verbos intransitivos. Então, por exemplo, Pedro viajou. Pedro é o sujeito, viajou é um predicado verbal. O próprio verbo já dá o sentido inteiro do que o Pedro fez, que é o meu predicado, ok?
compreender o conceito? No predicado verbal, ele é formado sempre a partir de um verbo. O verbo vai ser o núcleo desse predicado. Assim como o nosso sujeito tem um núcleo, tá? Que em geral é um substantivo, aqui nós temos o verbo, no caso do predicado verbal, como a palavra mais importante, como núcleo. Esses verbos no predicado verbal são sempre nocionais, eles não são de ligação, eles são nocionais, eles têm um sentido. Então, eles são ou transitivos diretos, ou verbos transitivos indiretos, ou bitransitivos, ou seja, diretos e indiretos, ou ainda intransitivos, aqueles que não necessitam de complemento, ok? Então, vamos lá. O predicado verbo nominal, ele tem dois núcleos importantes, tá? Ele vai ter um verbo nocional acompanhado de um predicativo, ou do objeto, ou do sujeito, e aí vai depender da frase. Vejam esses exemplos. As alunas saíram da aula alegres. Sujeito da frase é as alunas. O que elas fizeram? Elas saíram. Aqui eu tenho um verbo intransitivo. Se eu terminasse a minha frase aqui, ok, as alunas saíram. Mas eu complementei. Saíram da aula e estavam alegres. Aqui a gente subentende um verbo de ligação que não está escrito. Como elas estavam alegres. O termo alegre se refere a quem? Às alunas. Então, isso é um predicativo do sujeito, que está se referindo ao sujeito alunas. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós temos um predicado verbo nominal. E é interessante prestar bastante atenção nisso. Ele sempre vai ter um verbo nocional e ainda uma característica ou do sujeito ou do objeto, se for um verbo transitivo. Vejamos, então. A prova deixou os alunos preocupados. Quem deixou os alunos preocupados? A prova, sujeito. Então, deixou os alunos preocupados aqui é meu predicado verbo nominal. Deixou é um verbo transitivo que necessita de complemento. Deixou quem? Os alunos preocupados. Preocupados é uma característica de quem? Da prova ou dos alunos? Dos alunos. Então, preocupados aqui é um predicativo, tá? Perdão, é um predicativo do objeto, os alunos. Ok? Então, eu tenho de novo um predicado verbo nominal. Eu tenho um verbo nocional, um verbo transitivo direto, no caso aqui, mais um predicativo do objeto, mais uma qualidade, uma característica desse objeto. Da mesma forma, vejam essa última frase. Os alunos assistiram ao filme emocionado. Quem assistiram ao filme? Os alunos. Então, os alunos é o sujeito e assistiram é um verbo transitivo, no caso indireto, né? Exige a preposição a aqui, tá? Assistiram o quê? Ao filme. Emocionados. Emocionados se refere ao filme ou se refere aos alunos? Aos alunos, eles que ficaram emocionados. Então, novamente, eu tenho o verbo transitivo mais um predicativo do sujeito. Então, o meu predicado verbo nominal, ele sempre vai ter um verbo nocional mais ou um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Ou seja, além do verbo, dentro da frase, vai ter uma palavra muito importante que dá uma noção ou do sujeito ou do objeto, uma característica, uma qualidade, ou do sujeito ou do objeto. Ok? Então, vamos situar, tá? Como isso acontece. Então, sistematizando, o predicado verbo nominal é aquele que vai apresentar sempre dois núcleos no seu predicado, ou seja, um núcleo verbal formado por um verbo transitivo ou intransitivo, que sempre vai denotar uma ação, são verbos nocionais, ok? Mais um núcleo nominal, que vai ser ou o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto dentro da frase. Uma característica, enfim, uma qualidade que vai se referir ou ao sujeito ou o objeto da frase, ok? Esse, então, é o nosso predicado verbo nominal. Agora, pessoal, eu vou colocar umas frases no quadro para nós treinarmos um pouquinho isso, para vocês tirarem as dúvidas aí em casa. Vejam as suas orações que a professora colocou aqui no quadro. Vamos analisá-las juntos. Primeiro identificando o sujeito e depois fazendo análise do predicado, ok? Para treinarmos. Ele não chegou. Quem não chegou? Ele. Tá? Tem um sujeito simples. O predicado não chegou. Qual o verbo dessa oração? Chegar. Chegar é um verbo intransitivo, ele não precisa mais de complemento nenhum. Então, chegar é um verbo de ligação? Não. É um nome? Não. Ele é um verbo nocional, ele é um verbo que dá sentido.
explica algo sobre ele. Ele não chegou. Então aqui, nesse caso, eu tenho um predicado verbal, ok? Vamos lá. Vocês podem pausar o vídeo, tentar fazer as frases no caderno e depois corrigir, ok? Então vejamos. Os alunos e eu viajamos muito. Quem viajamos muito? Os alunos e eu, é um sujeito composto, né? Alunos e eu, 2 núcleos. Viajamos muito. Qual é o verbo? Viajamos. Viajamos é um verbo de ligação? Ele é um nome? Não, ele é uma ação, ele é um verbo nocional. Então, novamente, aqui eu vou ter um predicado verbal. Beleza? O dia está lindo hoje. Quem está lindo hoje? O dia, meu sujeito, está lindo hoje é meu predicado. Qual é o verbo? O verbo aqui é o verbo estar, tá? Ele fala muito sobre dia, o dia está? Não, ele é apenas um verbo de ligação. Eu tenho um verbo de ligação aqui. Mas a palavra mais importante desse predicado, o núcleo desse predicado, é o adjetivo lindo, tá? Então aqui nesse caso, como eu tenho um verbo de ligação e tenho logo em seguida uma qualidade sobre o dia, que fala algo sobre o dia lindo, tá? Eu vou ter um predicado nominal. Nominal. Ok, pessoal? Vejam, a reunião deixou a todos aflitos. Quem deixou a todos aflitos? A reunião, sujeito simples. Até um outro dia. Acabou.